Olá, minha gente, saudações. Hoje estou tendo a grata satisfação em recepcionar em nosso programa o reverendo Alderi Nelson Rocha. Ele é escritor de livros, já publicou 7 Bíblias. Ele está conosco aqui para contar um pouco mais de sua história. Reverendo, que satisfação em ter você conosco aqui, campeão. Que honra, meu grande amigo de muitos anos. É um prazer, pastor Fernando, estar aqui no seu programa, que tem uma audiência muito especial, e participar dele e, com todo o carinho do meu coração, responder suas perguntas e também ministrar a vida dos seus ouvintes. Não saia daí e convide mais alguém, porque o programa de hoje está extraordinário. Primeiramente, eu queria saber um pouco mais do seu ministério. Eu li aqui na sua biografia que você iniciou desde os 7 anos de idade a arte da prédica. Para mim, é algo novo. Então você começou a ser um pregador mirim. Procede, pastor Alderi? Verdade, no bairro da Sacramenta, Belém do Pará, nossa igreja, uma das 5 primeiras congregações da Assembleia de Deus em Belém do Pará, que foi fundada em 1911. Sim. A 5ª congregação. E dela surgiram muitos grandes servos do Senhor Jesus, que naquela região e fora dela alcançaram muitos lugares, municípios do Pará, e surgiram dali da nossa congregação. Mas o segredo dela era o círculo de oração. Sim. E o culto das crianças. Logo no início, isso começou em 1937. Sim. E eu já estava acostumado com isso, já desde o ventre da minha mãe, participando de cultos cheios do Espírito Santo no ventre da minha mãe. A minha mãe dizia que quando eu entrava no culto e que ele começava ouvindo os hinos da harpa, sim, eu começava a saltar no ventre dela. Tremendo. E aos 5 anos eu comecei a minha primeira pregação. Minha mãe escreveu 5 páginas, eu sei de cor até o dia de hoje, tenho 61 anos, mas eu sei de cor até hoje o que ela escreveu para mim. 5 páginas, letra dela, um tema da mensagem dada para achar graça, né? Porque a minha mãe não tinha tanto conhecimento bíblico, né? Porque Paulo caiu do cavalo. E você já imaginou uma criança de 5 anos falando sobre Paulo caindo do cavalo? Impressionante. Amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Nesta noite é um prazer muito grande ministrar a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o tema quando Paulo caiu do cavalo. E aí vai embora a mensagem. Aí a minha mãe descobriu que eu tinha uma boa memória e ela começou a abusar de mim. Foi aumentando cada culto, cada mês uma página. Uhum. E aí eu fui impulsionado por esse desejo da minha mãe, que me consagrou desde o ventre, a servir o Senhor. Mas o que mais me chamava a atenção era a pregação da palavra. Quando vinham os grandes pregadores em Belém, então a gente buscava as congregações maiores, você sabe, né? Sim, sim. E aí vinham John Phillips, um dos maiores influenciadores, um inglês tremendo. Ele pregou o Salmo 46, uma mensagem que mudou a minha vida, e nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo ouvindo o Salmo 46 por este grande homem chamado John Phillips. Quantos anos de idade, pastor? 7. 7 anos de idade. 7 anos de idade, a irmã Maria Pereira me levou lá na frente. É uma senhora de origem africana, que tem uma família grande demais, e ela foi que me levou ao Senhor Jesus, e também me levou no dia que o John Phillips pregou o Salmo 46. Marcou sua vida. Marcou minha vida. Depois do batismo com o Espírito Santo, minha mãe não precisou mais escrever nada. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é importante, porque ele impulsiona, ele tira toda a timidez. Um desbloqueio, né, pastor Alderi? Como se fosse um desbloqueio, não é? É como um filtro. Ministério, é verdade. Lembra do filtro antigo que tem a água que pega da fonte, depois cai lá onde tem um filtro, depois ele pinga para a parte do reservatório e sai pela torneira. Então, o Espírito Santo, ele vem e habita no filtro. Tá vendo ali no espírito humano? Sim. A água vai pingando pura na sua alma, vai enchendo sua alma. Tremendo. Quando você não aguenta mais, solta pela torneira. Na verdade, a evidência do batismo com o Espírito Santo, os pastores assembleianos de Azusa,
disseram que era o falar em línguas. Mas a evidência do batismo com o Espírito Santo são os dons. São os dons do Espírito Santo. Isso é muito importante, muito importante. Por muitos anos, mais de 100 anos, nós ouvimos pregações e lemos escola dominical e livros que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas não tem nenhuma prova bíblica sobre isso, embora tenha alguns que foram batizados com o Espírito Santo. Mas a evidência do Espírito Santo é muito maior que falar em línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo são os dons do Espírito. Forte, forte. Olha aí, vocês perceberem que no início do nosso podcast já tem essas pérolas aí, essa palavra de sabedoria. O pastor Alderi, então percebe-se que a sua mãe teve uma influência muito forte no seu ministério, é isso mesmo? Minha mãe, através do amor à palavra, e o meu pai, pela vida de oração. Meu pai, ele nunca deixou de orar pela manhã e orar pela noite. Uau. Mas não era uma oração daquelas de ai meu Deus, tomara que termine logo, ou que o relógio chegue onde eu queria, ou amém, glória a Deus, aquela coisa seca. Não, era realmente uma oração de influência. Meu pai aprendeu cedo que Jesus em uma hora só disse uma frase: Pai, se é a tua vontade, passa de mim este cálice. Então ele dizia, Jesus orou 1 hora dizendo uma frase. 1 hora dizendo uma frase. Sim. Não eram as palavras que ele dizia, era a intensidade da oração. Muito forte. Quando Jesus orava, você que está me ouvindo, ele orava tão intensamente, aleluia, meu que o seu suor parecia gotas de sangue, de tão intensiva que era a sua oração. Ele orava tão intensivamente que depois que ele orou, ele andou sobre as águas. Ele orava tão intensivamente que ele não orava só pelas pessoas que estavam no seu presente. Ele orava por aqueles que ainda iriam crer no seu nome. Ele tinha uma visão. A oração intensiva, ela tem uma visão futurística. Ela te deixa leve para andar sobre as águas e ela tira tuas toxinas. Sim. Tremendo, tremendo. Inclusive, eu vi recentemente, reverendo, uma pesquisa, né, sobre a prática da oração, né? Fala um pouco mais sobre isso, reverendo, por favor. A oração, você sabe que o intestino, ele é o segundo cérebro. E ele produz o hormônio da alegria. E produz mais que o cérebro. Olha aí, ó. Às vezes o cérebro está bloqueado por uma falta de perdão. Aí quem funciona para trazer o hormônio da alegria é o estômago. Mas se você tiver com medo, ele bloqueia. A pessoa fica triste. Isso é tremendo. E quando ela ora, ela bloqueia os dois lugares. Ela desbloqueia os 2 lugares. Desbloqueia o cérebro e desbloqueia o intestino. E por isso que a pessoa, quando ora, ela desbloqueia o cérebro e o intestino. E quando se ouve uma pregação, também. Aleluia. Glória a Deus. Forte, muito forte. Por isso que você, quando ora, você desbloqueia o seu hormônio da alegria do intestino e do cérebro, que são 2, né? Você sabe que o cérebro, ele é bloqueado pelo osso, né? Pelo crânio. Então, por mais crescimento que ele tem, ele vai se enrolando, vai se fixando dentro daquele lugar. Sim. Já o estômago não, ele vai crescendo cada vez mais. Tem muita gente aí que está com o cérebro de baixo grande demais. Ô pastor Alderi, falando um pouco aí do tempo, né, de oração, do seu período de ministério no início, de lá para cá, porque o seu ministério iniciou-se mais nos anos 70 ou 80, pastor Alderi? 68, 67, depois com 14 anos, o pastor Bernardo Johnson, ele abriu o Seminário Amazônico, que era uma extensão do Seminário de Pindamonhangaba. São Paulo, né? Sim, então alguns alunos como Gedilson Oliveira Rodrigues, como o pastor Aloysio Luz, como o pastor João Batista de Oliveira, eram ex-alunos do seminário de Pindamonhangaba, e ele usou essas pessoas. E o melhor professor que já teve no seminário amazônico foi o pastor Gedilson Oliveira, melhor que os americanos, melhor que os mineiros que foram também para lá. Sim.
como o pastor Isidoro, que foi um grande teólogo, é um grande teólogo que está vivo ainda, Sim. O que revelou para o povo brasileiro os mistérios do Hades, porque até então eles confundiam o inferno com o Hades, e foi o pastor Isidoro que disse: aí, para aí com isso, vamos parar com esse negócio, a diferença é muito grande entre o inferno e o Hades, que é o que existe agora, e o próprio Hades será lançado num lago de fogo, que é o inferno, e o inferno ainda não foi inaugurado, não tem ninguém no inferno. Sim. Então você vê os pastores pregadores: vamos dar glória a Deus para o inferno ouvir. Nós não damos glória a Deus para o inferno, nós damos glória a Deus para Deus. Isso aí, isso aí. E isso tem que ser ensinado, isso tem que ser ensinado. Vamos dar glória a Deus para Satanás ouvir, não dou glória a Deus para Satanás. Vamos dar glória a Deus para os demônios ouvir, não dou glória a Deus para os demônios. É muito importante esse podcast, sim, porque as pessoas, elas dizem: o diabo vem lá do inferno. O diabo não está no inferno, sim, ele está nas regiões celestes. A Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 12, Miguel lançará para a terra, ele invade a terra ilegalmente, ele invade das regiões celestes onde ele está. Uhum. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós temos que falar muito sobre essas regiões celestes. O reverendo, na minha opinião, eu acho que essas colocações de pregadores sucederam em decorrência de vícios, né? Ouviu de alguém, passou para frente, infelizmente. E não tem um conteúdo, a pessoa vai ouvindo, vai passando. Mas o que se deve a isso, pastor, na sua opinião? Falta de conhecimento mesmo, falta de estudo? O maior pecado da igreja evangélica brasileira e latino-americana é a ignorância. Porque a maioria dos que começam a pregar, eles ficam tão vaidosos com o privilégio que eles têm de terem o dom da palavra, que eles acham que é só isso que precisa. É como um médico. Uma pessoa que tem o dom para a medicina não estudar os segredos da cirurgia, os segredos da receita, de como entender o dom da farmácia, o dom da química para misturar o remédio. Que o farmacêutico, ele não é o químico. Ele que estuda o que o químico fez. E o químico, ele é um cientista que fez pesquisa, ele cometeu muitos erros até chegar àquela química, aquela dosagem, ou aquela superdosagem, ou aquela não dosagem. A mesma coisa é o estudo teológico. Duas coisas que são injustas dentro do evangelho, dentro da área da pregação. A primeira é que a maioria dos que tem o dom da palavra acham que não precisam estudar. Então o que eles vão fazer? Eles vão dar uma dosagem errada. Eles vão ser um mau farmacêutico espiritual. Sim. Eles vão ser uns maus doutores porque eles não estudaram a ciência da palavra. Então o que eles vão falar? Falar besteira. Vamos dar glória a Deus para tremer o inferno. O inferno o inferno existe, mas não está funcionando. Sim. O que está funcionando agora é o Hades. Mas como é que eles vão? Irmão, lá no Belenzinho, eu terminei de pregar no Belenzinho, em São Paulo. Sim. O irmão sabe que eu fiquei lá 15 anos servindo ao pastor Zé Wellington ali. No meu trabalho era na área do ensino da palavra, primeira a segunda-feira de cada mês, o dia todo. Então, hoje, quando eu cheguei lá, outro dia o pastor disse assim: Alderi, tá cheio de alderizinho aqui. Mas ele não estava falando me criticando, ele estava falando que nós tivemos o prazer de mudar o estilo da pregação desses homens. Sim. E agora vários pregadores surgiram depois que eles aprenderam a ciência da pregação. Então eles nunca mais vão falar essas besteiras, essas bobagens que eles não querem. Então muitos estão vivendo na ignorância. Inclusive, eu já escutei no início do meu ministério que se a pessoa cursasse um seminário teológico, iria perder a unção. Ah, não vai não, porque isso vai ficar sem unção, você vai ficar frio na fé. Então, tudo isso também corrobora, na minha opinião, dessa lacuna, pastor Alderi, de conhecimento. Depende muito, né? O que você conhece por unção. Sim. Eu tenho dito para alguns meus alunos: digo, você vai pregar a palavra, não fica dançando no púlpito, não. Irmãos, o cara prega uma grande mensagem e depois começa aquele movimento de aviãozinho, porque eles acham que aquilo que é a unção. Sim.
O pessoal ia para o antigo Gideões, porque lá ele fazia os Gideões, e não tinha ninguém que tirasse daquela cabeça dele. Então aquele movimento do repleplé, do Remifly, carregar a geladeira, sinalzinho de Jesus, todo esse tipo de meninice, Sim. eles acham que isso é unção. Mas unção não é isso. Unção é o resultado da sua mensagem evidenciado por resultados de maravilhas e milagres de Deus. Isso que é unção. Pode ter barulho ou não. Pode ter barulho ou não. Depende do nível de meninice que a pessoa tem. Jesus fazia milagres. Eu não vejo ali, olha, Paulo, olha isso. No texto de Atos 20, a Bíblia diz que Paulo estava preparando a ceia. Sim. Ele pregou até a meia-noite. Aí o Eutico caiu, porque sempre vai ter o ouvinte da janela. Sempre vai ter o ouvinte da janela. Ele chegou até o nível do terceiro andar. Paulo era tremendo, ele só pregava no terceiro andar, ele só visitava o terceiro céu. Tudo era nível de 3 para Paulo. Eu sei que você também está na mesma graça, porque quem vive com Deus vive nessa dimensão. Nós estamos falando agora mesmo do nosso amigo, que ele está vivendo mais no céu do que na terra. Verdade. Não é porque ele está morto, é porque ele já está alinhado, aleluia, com o que é o céu. Jesus vivia isso. Eu vou para o Pai, eu quero ir embora para o Pai. Eu vi 33 anos, já queria voltar para o Pai, ele não queria viver nesse mundo. Então Paulo estava fazendo a ceia. Olha só isso aqui, pastor Fernando. Sim. De repente o outro caiu e disseram, morreu. E ele realmente morreu. Paulo desceu 3 andares. Ele já tinha se declarado morto. Paulo disse, a vida dele ainda está nele. E ele ressuscitou. E diz a Bíblia que ele não voltou para o culto, levaram ele para a casa dele, está escrito no texto. Sim. E o levaram. Paulo podia chegar e fazer uma grande comemoração pela ressurreição do menino, sim ou não? Verdade, podia. Se acontecesse hoje numa igreja, que o pastor estivesse realizando a ceia e alguém ressuscitasse dentre os mortos, teria mais culto. Ele voltaria para a ceia? Me responda essa pergunta. Me responda você que está me ouvindo. Eles iam comemorar, colocar no podcast, eles iam fazer todo tipo de anúncio, colocar fotografias e tudo, e iam esquecer da ceia. Mas o que a Bíblia diz? Paulo voltou para a ceia. Ele voltou a pregar, né, velho? Voltou a pregar, e ele continuou a pregar até a meia-noite. Então ele voltou para o propósito principal. Qual é o propósito principal, pastor Fernando? O propósito principal é ganhar almas. Aleluia. Ganhar vida para Jesus. Vocês estão expondo. Se o pregador revela o CPF, a carteira de identidade, se o pregador, nas manobras que nós sabemos que existem, faz esse tipo de manobras e eles acertam, eles se exaltam eles mesmos na mesma hora. Sim. Eles pedem o propósito. E o propósito é salvar almas, pregação da palavra para trazer as boas novas. Até o fato de um dia um desses camaradas chegou com a minha esposa e viu meus livros e tudo, e disse assim, me mostra aí os DVDs do pastor de cura divina. Aí a minha esposa disse, não, ele tem livros de ensino da palavra, inclusive de como ensinar a curar enfermos. Ela falou, não, eu não quero teoria, eu quero provar, eu quero que ele prove que ele é bom de cura divina. Olha a linguagem que ele falou. Então, o que ele queria? Ele quer demonstrar os dons que ele provavelmente tem. Sim. Ele quer se autopromover em função dos milagres de Deus. Por isso que Paulo repreendeu aquele Simão. O mago. Por quê? Porque ele queria trazer para ele a glória e a fama e não glorificar a Deus pelos sinais. Então ele perde o propósito. Então ele fica lá na ressurreição do Eutico e esquece a ceia que ele está fazendo. Você, com respeito, né? Você, a gente conhece, senhor, né? Mestre, professor, mas me diga uma coisa, pastor Alderi. Hoje em dia, na atual conjectura, você tem noção do que representa para os pregadores? Por quê? Onde eu viajo, todos lhe conhecem. O pastor Alderi tem a Bíblia, tem livro. Você tem essa noção, assim, do que você representa de referência para os pregadores brasileiros, para as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais do Brasil? Eu oro a Deus todos os dias para que Deus me guarde do mal. Eu oro todos os dias para que Deus me livre do mal. Eu quero
dizer para você que eu fiz agora um seminário em Indaiatuba. Foram 100 alunos meus. Eu tenho inscritos no Seminário Osana que estão nesse momento rodando as nossas mensagens de ensino da palavra no osanabibleschool.org. São 12 mil alunos. 12 mil pessoas. Uau! E 37 mil diplomas. Já, nós estamos no 37.111. Hoje, inclusive, eu assinei o diploma 111, 37.111 eu assinei. A responsabilidade que a gente tem é de manter o sal. Manter o sal. Porque, sabe aquele texto que Jesus diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me? Sim. E a gente entende do ponto de vista de sofrimento, sim ou não? Mas não pode ser. É no ponto de vista do prazer. Olha aí, ó. Primeira mão isso aí. Isso aqui é sério, isso aqui é sério, olha só. Pode ler no texto de Lucas. Vai lá no capítulo 12, vai lá em Mateus. Você vai ver lá que ele diz assim, aquele que quiser, no 11 em diante, que ele começa a falar da cruz, ele fala assim, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, cada um, e siga-me. Mas logo em seguida ele diz assim, não seja como o homem que quer construir uma torre e que não calculou exatamente os gastos, e vem o caso dele não ter como terminá-la, e as pessoas passem e zombem dele e digam, ele não pôde terminar a sua torre. Por que ele fala logo isso, logo depois que ele diz esse versículo? Diga pra gente, reverendo. Ele diz isso porque ele está mostrando que levar a cruz não é competir com o sofrimento de Jesus. Meu Deus. Se o irmão fala assim, minha igreja, o pastor ora 1 hora de joelho. Eu digo, não. A igreja não é para o povo ir lá para o templo orar na hora do culto. É para ele ir de dia. É para ele ir na hora que não tem ninguém para orar. É ele manter a igreja em oração 24 horas e não orar 1 hora. Só que os pastores tradicionais, se você é pastor radical que está me ouvindo das cortinas vermelhas, escuta bem. Veio um homem e falou comigo, pastor, mostre seu joelho. Quero ver seu joelho. Disse, por que você quer ver meu joelho? Quero saber se você é de oração. Aí eu disse, mostra o seu. Ele mostrou, parecia uma esponja, pastor, de carne. Aí eu disse para ele, você quer competir com Jesus. Você quer competir com o sofrimento de Jesus. Quando você faz jejum sacrificial para poder mostrar para todo mundo que você faz jejum, quando você fica de oração 4 horas para poder fazer mostrar, para fazer calo no joelho para mostrar para os outros, você é um hipócrita, porque a única coisa que você faz é orar. Você não paga as pessoas, você faz contrato e não cumpre, é difícil. Você fala fofoca, você fala mal dos outros. O que adianta você ser uma pessoa que se diz de oração, sendo que você é infiel nos seus contratos? Muito forte, hein? Então eu disse tudo isso para ele, porque eu sabia que ele era um fornicário e eu sabia que ele era um mau pagador. Então, a religiosidade, quando se torna maior do que a espiritualidade, é problema. Exatamente, que é a hipocrisia que Jesus disse, hipócritas. Hipocrisia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eles querem competir com o sofrimento de Jesus. Sim. Eles querem ver, vou bater 41 dias de jejum, porque Jesus só fez 40. Eles querem fazer 41 dias para poder colocar Jesus no bolso. Sim. Olha a linguagem onde eu estou, para que as pessoas entendam. Um perigo isso. Eles querem levar a cruz, mas é uma bezerra em pecado. É um cordeiro sujo, imundo, cego, doente. Então Jesus já fez, o sacrifício dele foi completo. Então o que Jesus queria dizer quando ele disse, tome a sua cruz e siga-me? Logo a seguir ele diz assim, não seja como um homem que quis completar o muro, mas não conseguiu porque não calculou. Então o que é levar a cruz? Nesse primeiro ponto. Pergunta para mim. O que é levar a cruz, reverendo? É você terminar a sua obra. É você terminar o que você faz. Forte, muito forte, hein? É você estar na faculdade e terminar a sua faculdade, rapaz. É você manter o seu ministério, rapaz. É você levar o seu ministério até o final. É você ter prazer naquilo que você faz. Você tem tristeza em fazer esse podcast? Nenhuma. Porque você pode passar 4 horas aqui falando e não sentir prazer, dor. Pra mim é uma alegria. Porque então a sua cruz é sentir prazer no que você faz. Eu prego a palavra
Se me der dinheiro, não me der dinheiro, eu prego a palavra. Se me derem bom hotel, não me derem bom hotel, eu prego a palavra. Eu não vou deixar de pregar porque não me deram uma boa cama para dormir, porque eu tenho prazer em pregar a palavra. Então eu quero terminar a minha torre. Eu quero terminar a minha torre forte, e que as pessoas não passem e digam para mim, ele não pôde terminar o ministério dele. Meu Deus, muito forte isso aí. E logo a seguir ele diz, não seja como um homem que vai para uma guerra e só tem 10 mil soldados, vai para uma guerra com 20 mil. Então, se você primeiro tem que consultar os seus soldados para ver se eles têm condições de vencer cada um 2. Senão, você tem que mandar um enviado de paz para pedir paz. Então, o que é carregar a cruz, levar a cruz e seguir a Jesus? O que é nesse sentido? Muito forte, muito forte. A resposta é você saber administrar as suas batalhas. É você não se meter em problemas quando você não tem capacidade de triunfar sobre eles. É você não se meter na vida dos outros. É você não criar guerra que não te pertence. É você não se meter nas coisas que não lhe pertencem, não são do teu respeito. É você não se meter nas coisas que não são suas. É levar a cruz. É dentro daquele contexto, o rei de Judá, não é que se intrometeu, foi o faraó Neco, não é isso? Exatamente, ele se lascou. Se lascou, né? Se lascou, né? Então por quê? A guerra não era dele, ele entrou ali e se deu mal, né? Foi entrar na guerra quando ele não podia. Então o que é tomar a cruz e seguir a Jesus? É não se meter em problemas que não lhe pertencem ou quando você é menor do que os outros. E por último ele diz, não seja como o sal que perde o seu valor. Porque quando ele pede seu valor, quem dará o seu sabor de volta? E diz, não servirá o sal para ser pisado e lançado no lixo, no lixo, ele está colocando ali, ele fala. Muito forte. Então o que é levar a cruz e seguir a Jesus, dentro desse ponto de vista, é manter o seu sabor. Meu Deus, muito forte, muito forte. Reverendo, fala um pouco para a gente sobre o seu material, né? Você tem Bíblias publicadas, mas também inúmeros livros. Fale um pouco mais, por favor, querido. Este livro aqui faz parte da enciclopédia. Essa aqui é a enciclopédia da teologia latina de Nelson. Esses livros que nós estudamos, de amartiologia, soteriologia, pneumatologia, que é uma palavra até difícil para todo mundo que está nascendo agora, nascendo de novo e tudo. Então, o que é que eu fiz? Ao invés da pessoa passar tempo lendo um livro de 500 páginas. Você sabe que o brasileiro, quanto maior é o volume, menos ele lê. Ele se aproxima. Aí o povo brasileiro ficou muito fraco, porque ele passou a se preocupar em ler um capítulo de um livro. Então o brasileiro se tornou ignorante na doutrina mesmo da palavra. Então eu disse, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa que não seja como um livro de aquela capa grossa, grande, né, com aquelas listras de ouro e tudo que a pessoa põe na biblioteca mais para enfeitar a biblioteca do que para enfeitar a sua mente. Então eu fiz este aqui, Pastor Fernando, fiz este livro aqui. Na verdade, são 42 livros desse. Já lancei 12. Sim. 12 não, 13. Já lancei 13 desses aqui. O objetivo é chegar a todas as doutrinas teológicas a fim de que os seminários que já estão usando isso aqui. O que é proscuneologia? Ninguém nem sabe o que significa isso. Proscuneo vem da palavra adoração e serviço. Essa palavra que Jesus fala para Satanás. Proscuneo, que ele fala de servir e adorar. Servir e adorar, Duas palavras diferentes. Sim, só ele servirá e adorará. Servirá no sentido de oferta. E adorar no sentido de cantar louvores com o espírito no coração. Sim. Então o que é que eu fiz? São 2 volumes desse, pastor. Não tem aquele minuto em que você chama um obreiro que você crê que é habilitado e que tem um bom testemunho em economia da igreja? Sim. E você chama ele para dar 10 minutos? Então eu fiz 2 livros desses, 2. Um baseado no livro de Levítico, que é o estudo da proscunologia, que é desde o capítulo 1 até o último, que é o 27, capítulo 27, só fala de economia, o livro de Levítico. Só fala de economia e ninguém explorou até hoje. Impressionante. Então eu peguei o livro de Levíticos e fiz volume 1 e volume 2, baseado em Levíticos, só sobre as ofertas da Bíblia, e depois eu trouxe o proscunologia baseado no Novo Testamento. Por exemplo, alguém disse que Jesus só fala, Jesus pouco fala sobre dinheiro. Dinheiro, não é? Já ouvi muitas pessoas falarem isso. Mas é a maior mentira, porque as 42 parábolas de Jesus,
ele só fala de economia. O problema é que as pessoas são acostumadas com finanças. Você vê os pastores pregando sobre finanças. Eu chamo para eles, eu digo, pastor fulano de tal, para de falar isso. Finanças significa dívida. Eu vou financiar. Você vai se endividar. Aí eles dizem, irmãos, que Deus abençoe suas finanças. Deus aumente as suas dívidas. Olha aí, ó. Finança é isso aí, os pastores Palavra de não conhecimento, querem hein? de jeito nenhum aprender. Tem que corrigir isso aí, ficou na ó. cabeça deles essa miséria dessa palavra. Deus abençoe as nossas finanças. O quê? Vou aumentar a tua dívida. Meu Sabe? Deus. Aumentar a tua dívida. Financiar é pegar emprestado. No banco, isso aí. E o que é que a Bíblia fala? Fazenda, economia. Que Deus abençoe as minhas fazendas, mas não tenho fazenda, mas não está falando de fazenda de gado. Ele está falando de produção. Muito forte isso aí, ó. Então não pode falar mais abençoar finanças, esquece isso aí, gente. Você está liberando maldição. Ele tem que curar tuas finanças. Da pessoa, isso aí. Curar. Aí eu fiz esse livro por causa disso. Aí são 2 livros desse aqui, que faz parte dessa enciclopédia. Você pode adquirir no nosso site meujesus.org. Sim. Assim como se lê. Esse aqui, pastor, Portal da Teologia. Esse livro, eu coloquei Portal da Teologia para ensinar o princípio da martiologia, da soteriologia e da pneumatologia, porque as pessoas vão entrar sobre amartio, que é pecado, estudo do pecado. E olha como eu coloquei esse camarada aqui sentado aqui, ó. Por quê? As pessoas não sabem. Por isso que elas falam besteira, bobagem. Vamos pregar o evangelho para a criança desde o ventre da mãe. Você já deve ter ouvido isso, alguém falar. Eu não vou dizer o nome da coisa, que eu não gosto de falar nome e nem nome de instituição. Isso aí é uma coisa que está dentro de mim. Agora, eu colocar as crianças no inferno, estou pecando. Eu que estou pecando. Por quê? Porque existem grupos que Deus não imputa pecados. Martiologia. Grupos que Deus não imputa pecados? O que é imputar pecados? É tornar culpado a pessoa pelo ato que ela cometeu errado. A transgressão. Então existem 3 grupos que Deus não imputa pecado. Primeiro grupo que Deus não imputa pecado são as crianças. Embora elas demonstrem a rebeldia da natureza caída. Que aqui eu explico no Portal da Teologia que a doutrina nossa, que é a doutrina de Agostinho, que a Igreja Católica herdou de Agostinho, que os anabatistas herdaram da Igreja Católica e que os evangelhos de Belém do Pará ensinaram em toda a Assembleia de Deus do Brasil. Qual? A doutrina da natureza pecaminosa. E quando chega na parte de santificação e santidade, eles confundem completamente. Que santidade é um modo de vida. E santificação é o que Jesus fez na cruz, pagou o nosso preço. Você está falando sobre o pecado original, isto? É que não existe pecado original. Não existe pecado original. O que é a doutrina do pecado original? Adão é o representante do pecado de todos, porque eles usam esse texto, que todos pecaram e destruíram da glória. Aí eles colocam que todos pecaram em Adão. Mas a Bíblia não fala que todos pecaram em Adão, a Bíblia diz que todos pecaram depois que nasceram. Porque senão esse versículo seria contraditório. Como que a alma que pecar essa morrerá? Se nós pecamos em Adão? Como você vai explicar esses 2 textos? Sim. Mas e a consequência de Adão em relação ao pecado? A humanidade? A morte passou fisicamente a todos os homens. Não passou o pecado para todos os homens? Porque Adão não era o representante psicológico da raça humana. Ele era representante biológico. Ele era cabeça de raça biológica e não de cabeça de raça psicológica. Qual ano que você nasceu? 73. Que mês? Abril. Então você foi gerado em 72. Entendi. Então a tua alma passou a existir em 72. Quando o espermatozoide entrou no óvulo da senhora sua mãe. E ali então houve uma alma. Porque uniu a parte que Deus sopra, que é a natureza da vida, da lei da vida, ela sopra sobre o encontro do barro que se completa entre os dois, entre o espermatozoide e o óvulo. Então o barro está formado. Quando o barro forma, então a lei de vida sopra. E você nasce, sua alma existe dali em diante.
Sua alma não vem lá do céu. A sua alma não vem do céu. Não, 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 senhor. Vem um sopro de vida sobre a união do espermatozoide e o óvulo. Então você passa a ser alma vivente. 2 versículos para isso. Então, Deus formou o homem do pó, tem a parte A, e soprou sobre ele o espírito de vida, tem a parte B, e o homem foi feito alma vivente, parte C. Muito forte. E isso se repete em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Então o que é que eu mostro? Eu mostro que Adão pecou o pecado dele. Ele pecou o pecado dele, porque a alma dele existia naquele momento. Está tudo escrito aqui nos livros, reverendo. Portal da Teologia para explicar o amar-teologia. Deixa eu só finalizar esse ponto. Por favor. O programa é teu, meu reverendo. Esse texto, isso aqui é importante para o povo, porque nós estamos pobres de amar-teologia, nós estamos pobres de soteriologia, nós estamos pobres de tudo. Por exemplo, o homem não será condenado por ser pecador. Você já pensou nisso? Só para ninguém. Então, porque todos pecaram. Todos pecaram. Depois que nasceram. Sim, depois que nasceram. Nós não pecamos em Adão. Nós pecamos depois que nós nascemos, porque Paulo escreve em Romanos 7:9 dizendo o seguinte: eu, quando nasci, vivi sem pecado. Paulo escreve. Sim. E então o pecado reviveu em mim e eu morri. Então por que reviveu? Porque ele tomou a sua própria decisão. Qual é o elemento que prova que o homem, o pecado não é imputado sobre ele? Qual é o elemento biológico que Deus pôs no homem para que isso aconteça? É o dente de leite, pastor. É o dente de leite. Então, quando o primeiro dente de leite cair, essa criança já começa a pecar. Uau. Mas Deus não imputa o pecado sobre ela. Não imputa. Porque ele tem um trâmite aí da imputação que vai desde o primeiro dente de leite até o último dente de leite. Uau. Isso é importante. Não quer dizer que ele vai imputar o pecado só depois do último dente de leite. Vai mostrar a natureza de onde ele vive. Depende da criança, da criação. Do pai que vive dizendo palavrão nas crianças, a mãe que vive maldiçoando, às vezes, num quarto mostrando aquilo que é antecipadamente precipitado para aquela criança, vivendo uma vida impune. Então, eu quis dizer com isso que as crianças têm um período que Deus não imputa pecado sobre elas. Tá? Romanos 1, Romanos 7 e 9. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, você vai se assustar. Quem vai é, se assustar. No livro de Ezequiel, capítulo 16, 17 e 18, Deus fala o seguinte, ele fala assim: quando o marido ele é infiel à sua esposa, e quando a esposa o procura e ele a rejeita, ele está repudiando-a. E Jesus disse que quando o homem repudia a sua mulher, ele expõe ao adultério. Sim ou não? Sim. Capítulo 19 de Mateus. Porque quando o homem repudia a mulher, repudiar é um ato horrível que Deus odeia. Deus odeia o repúdio do homem para com a mulher para com o homem. Porque os dois têm o mesmo dever. 50% a 50%. 1 Coríntios 7. Esse repúdio, então, não seria o divórcio? Não, o divórcio, o repúdio é um estado de degradação da vida matrimonial. A tal ponto que o marido tem nojo da esposa, não quer nem tocar na esposa, ou vice-versa. Sim. Manda para casa do pai, se separa dela, abandona, sem divorciar, que Jesus disse no capítulo 5, versos 31 a 35, que aquele que repudiar sua mulher, dele cada divórcio. Jesus cita isso de volta. E Deuteronômio capítulo 24, verso 2, fala que o marido que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. E se ela foi se unir com outro homem, depois de querer voltar para o primeiro, ela não pode, porque isso é abominação para o Senhor. E muitos pastores estão dizendo, volta para o teu primeiro marido, e ele não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Meu Deus. Aí volta para o capítulo 17, né? Aí de Ezequiel ele fala assim, que aí ela vai e ela se deita com outro homem, a Bíblia diz que Deus não imputa o pecado sobre ela. Você acredita nisso? Que Deus imputa o pecado sobre o marido por repudiá-la? Sim. Então Deus não imputa o pecado sobre ela. Por essa razão que Jesus não deixou que jogassem pedra na mulher que foi pega em adultério. Por quê? Porque Jesus percebeu que estava acontecendo o evento do 17 de Ezequiel sobre ela. Ele não podia imputar pecado sobre ela, e se é o marido dela. Muito forte, muito forte. Tá tudo aqui nos livros, né? Tudo isso aqui. Isso aqui. E finalizando esse ponto, que é muito importante, terceiro grupo que não imputa pecado. Aquele que não peca. E só teve uma pessoa que não pode imputar pecado. Jesus. E olha só o texto de Romanos capítulo 5, verso 14. Tem como você ler no seu texto? Por favor.
Romanos? Romanos 5,14. Você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia aí, Romanos 5,14. Você vai se assustar um pouquinho, mas vai passar. Vamos lá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Você leu essa parte? Leia de novo essa até mesmo. Até mesmo Sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Depois de ter lido esse texto, você vai ver a minha pergunta. Se todos nós estávamos em Adão, que grupo é esse que não pecou semelhante a Adão? Quem? Veja bem que é errado o que eu estou dizendo. Veja bem o que eu estou dizendo. Que se essa doutrina do pecado original é verdadeira, e se todos pecaram em Adão e foram culpados em Adão, e não foram culpados em si mesmo, que é um erro, tá? Quem é esse grupo que não pecou a semelhança de Adão? Então, se todos pecaram a semelhança de Adão, esse versículo não podia dizer isso. Muito forte, é verdade, isso aí é... E quais são os grupos que não pecaram a semelhança de Adão? Você falou, né, das crianças... E Jesus. E Jesus. Porque nunca pecou. Então ele tinha que tirar isso daí. Ora, se todos pecaram em Adão, todas as crianças vão para o inferno. Isso é mentira. Jesus disse que delas é o reino dos céus. Não tem imputação de pecado sobre elas até determinada idade. Depende muito do ambiente onde ela vive. O ambiente, com certeza. Mas isso tudo aí, Reverendo, está nos seus livros, olha. E como que as pessoas fazem para adquirir o seu material? Portal da Teologia. Essa aqui é uma enciclopédia de 12, por enquanto, tem 12. Sim. 13, perdão. E agora estou disponibilizando o 11, porque o 12º e o 13º está saindo agora da gráfica. Está saindo agora da gráfica e vai estar disponível para aqueles que querem. Esse aqui? Esse é o Cavalo de Fogo. É a visão que Deus me deu no meu período de arrebatamento que eu tive de 7 dias, quando eu morava na Califórnia em 1989, 90, servindo ao pastor Paulo Rosa, lá, que ainda é um grande amigo meu. Grande amigo, companheiro. E estou bem perto dele, de vez em quando eu vou lá visitá-lo. Esse livro é o resultado daquilo que Deus me mostrou sobre o céu, em 3 dimensões. Aqui era, aqui é e aqui há de ser, que são as 3 dimensões da Nova Jerusalém. É como você abrir um computador, você abre uma tela sobre outra tela e sobre outra tela. E nenhuma tela interfere a outra, embora as 3 estão ocupando o mesmo espaço. Entendi. E no mesmo espaço está o era, o é e o há de ser. Quando Deus te mostrou, Reverendo? Sim, eu fui nos 3 estados. Hein? Nos 3 estados. E aí eu escrevi esse livro para mostrar para os irmãos como é. Esse livro tem consolado muitas pessoas que perderam seus entes queridos, porque elas não dão valor ao céu até que morre o seu pai e sua mãe. Elas não dão valor ao céu até que morre o seu parente, alguém da sua família. Aí que ela passa a querer saber, porque ela está também se aproximando aí também. Verdade. Então, tem consolado muitas vidas através desse livro, que é tudo que acontece no céu. O que você pode falar um pouco mais para a gente da sua experiência? Eu me interesso muito por isso, Reverendo. Do céu. Eu sei que nós não temos tempo aqui né? Mas o que chamou muito a sua atenção ali nesse arrebatamento que você teve? A minha maior experiência foi quando o anjo me levou, tudo em espiral, pastor. Lá no céu, tudo em espiral, tudo em espiral. Tudo em espiral. Uau. Por exemplo, você está aqui na mesa, nessa ponta, você está mais próximo do que está na cabeceira do que o que está do lado. Porque a tua visão, ela tem um zoom maior que a águia. E poucas pessoas sabem disso, porque quando você passa a ter o seu corpo de ressurreição, ou você está na sua alma, o seu corpo tem zoom. Perto ou distante não tem sentido para você. Porque você faz tá perto, tá distante, tá perto. É como uma pessoa que está na câmera. Ela está na câmera, Muito forte. É assim que são os nossos olhos espirituais. Meu Deus. Então você foi no paraíso, Reverendo? São dois lugares diferentes. Sim, paraíso... O terceiro céu é o É a Nova Jerusalém no presente. Para entrar nela, só se tiver corpo de ressurreição. Por isso que Jesus está nela, com aquele grupo que ressuscitou na ocasião da sua morte, que levou o cativo, o cativeiro, e os que estavam no paraíso. Então são 2 grupos diferentes. Você lembra que quando Jesus morreu na cruz, um Sim. grupo da igreja dos primogênitos que vai de Adão até Moisés? Moisés não estava lá. Até do período de Moisés. Sim, ele pregou, né?
Não, isso aí são os espíritos em prisão, Espírito em prisão. são totalmente diferentes. São Sim. os demônios da região do abusos, do abismo. Sim. Esses espíritos não são dos salvos. E quando ele prega para as almas dos ímpios, diz a Bíblia que o sofrimento parou. É o Salmo 68. Diz o texto também, o Salmo 18. 18 fala mais sobre isso, que quando Jesus entrou lá, o sofrimento parou. E eles pediram para Jesus não ir embora, porque naquele dia o inferno não queimou eles. Meu Deus, é muito forte, muito forte. Tá no Salmo 18. Muito forte. Está no Salmo 68, também repete o mesmo versículo. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, esse grupo da igreja dos primogênitos de Hebreus 12, 22 a 24, que fala igreja primogênita e Assembleia Universal. São duas coisas diferentes. Sim. Assembleia Universal é todo mundo reunido até o dia de hoje, até o dia do arrebatamento, até os que vão morrer ainda como mártires, até os que vão morrer até as trombetas. Porque nas taças ninguém vai ser salvo. Só até as trombetas que vão morrer e serem salvos na grande tribulação. Isso é muito importante, isso aqui. Aí, esse pessoal da igreja primogênita que vai de Adão até o pessoal que anterior a Moisés, porque Moisés ressuscitou, Moisés está no presente, ele não está. Pastor, é porque você está falando isso? Estou falando porque a Nova Jerusalém tem a dimensão do é o terceiro céu. E o paraíso é o que será. A Nova Jerusalém, que será? Quando alguém nosso, do ente querido com minha mãe e meu pai, que já morreram... Partiram, onde eles estão? Eles estão no será. Isto é, na dimensão da Nova Jerusalém, do estado do será. Por exemplo, quando eles chegam lá no estado do será, todas as pessoas que foram salvas e serão salvas estão presentes lá. Porém, se ela apostatar, ela some de lá. Mas apostatar onde? No céu? Na terra, rapaz. Ah, na terra. Porque é como se você tivesse uma alma que já morreu viva e outra que é protótipo. Entendi. Por isso que Hebreus diz, o capítulo 10, tira o protótipo e coloca o original. É muito profundo, Zé. Isso é muito profundo. É muito profundo. A pessoa que vai para o paraíso... outro podcast só para essas explicações do reverendo. A pessoa que vai para o paraíso, ela não sente falta de ninguém aqui na terra, porque ela encontra o protótipo dela no será. Por isso o nome é será. Nunca escutei isso, reverendo. Nunca escutei isso. Pois está na Bíblia. Está no livro de Hebreus. Muito então, o aspecto, por exemplo, esse aspecto do será é tão tremendo que quando houver o arrebatamento da igreja, todo mundo que estiver no será desce para a terra para assumir seu corpo. Esse lugar fica selado. Ninguém mais pode ir. Quem morrer? Aí você vai perguntar, e quem morrer a partir de agora não vai mais para o será? Para onde vai? Para onde? Vai para debaixo do altar. Trono, do altar. Do altar. Porque o lugar será foi selado. Então aquelas almas que clamam por justiça... Não, elas deveriam ir para o será, se elas morressem antes. Mas como elas morreram antes do selar, do selo do será, sim, então Deus tem que guardá-la debaixo do altar, porque é um lugar temporário. Aquilo que você viu no céu é em movimento, reverendo? As pessoas se conhecem, tem um banquete... Fala um pouco mais sobre isso aí, porque é um assunto que realmente interessa o público em geral. A pessoa tem que primeiro saber para onde ela vai. Ela vai para o paraíso que está no será. Sim, no paraíso. Quem está no presente, por exemplo, Enoque está, Elias está, Moisés está, e aquele grupo que ressuscitou com Jesus na sua morte. Depois da sua morte, ele esperou 3 dias e foi com ele. Verdade. Mas tem um outro grupo que ficou lá no Hades, que Jesus foi visitá-lo, que era o paraíso. Sim. Que o paraíso explicar para o nosso público, antes de Jesus morrer na cruz, era aquele de Lucas, né? 16, 19. E lá tinha 2 grupos. 2 grupos. Mesmo no paraíso, no seio de Abraão, tinha 2 grupos. Divisório, né? Do abismo. Não. Tô falando do paraíso. Tinha 3 divisórias. Ah, sim. Tinha o abismo, o lugar de tormento e o paraíso. Só que no paraíso tinha 2 grupos. 2 grupos. Um que era chamado Igreja do Primogênito, que vai de Adão até o pessoal do tempo de Moisés. E depois o pessoal de Moisés até João Batista. Que estavam lá, porque Jesus morreu ali naquele período. Sim, naquele período, Ok, então tinham 2 grupos. O pessoal de Adão até o equivalente ao tempo de Moisés, na hora que Jesus morreu, sumiu de lá. Incluindo Jó, incluindo Davi, toda essa turma. Sumiu de lá. Promovidos. Não, saíram lá nas sepulturas. As sepulturas. Mateus capítulo 27, 50 e 51.
Eles saíram lá e ficaram esperando Jesus ressuscitar. Por que não podiam sair? Porque Jesus era o primogênito dentre os mortos. Eles ressuscitaram pelo poder de Jesus e não pelo poder deles. Muito forte. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque quando Jesus desce, ele continua indo para os 3 lugares. Quando ele chega lá, um grupo não está. Ele então ressuscita, volta pelo mesmo caminho da ressurreição, ressuscita e leva com ele o que estava no paraíso, porque aquele primeiro grupo já estava lá fora. Os 2 grupos se encontram no mundo espiritual e Jesus os leva. Quando ele chega na porta da Jerusalém, ele diz assim, ó, pessoal, vocês que não ressuscitaram vão ficar pro será. E vocês que ressuscitaram comigo, vocês vão pro Separou os 2 grupos ali. Muito forte, tremendo, tremendo, tremendo. Eu amo esse assunto, olha, extraordinário. Quero, inclusive, ler esse livro depois. Se você ler esse livro, eu te digo, diante de Deus, diante do Espírito de Deus, o seu ministério e a sua mensagem terão uma mudança radical. E principalmente sobre a questão do jejum, como ele funciona no mundo espiritual. Como você perguntou qual foi a maior experiência que eu tive, foi exatamente essa. Do jejum. É quando o anjo chamado enviado, ele disse, vamos à tua mesa. Quando eu cheguei à mesa, que ele se referia, ele disse, aqui é a sua mesa. E lá tinha um cálice e tinha um pedaço de pão, parecia assim uma tortilha. Sim. De pão. Aí tinha só um pedacinho comido, um pedaço comido. Aí quando eu cheguei lá, o cálice estava assim, menos da metade. Lá no céu. Sim, o cálice. Sim. Todos nós temos um. Todos nós. Tu tens um, só que tu não sabias que tu tens um. Muito profundo, gente. Está sendo falado aqui, muito profundo. Quando o anjo me levou até a mesa, ele disse, esse cálice é o cálice da sua família. E eu assustei. Seu avô, seu tataravô, sua avó e a sua mãe. Seu pai, seus tios, não todos, ele disse, não todos, bebem desse cálice. E esse pão que está comido é o pão da sua família. Poucos comem dele. Quem mais comeu desse pão foi a sua mãe. E a minha mãe, durante todo o período em que eu conheci a minha mãe foi uma mulher de jejum e oração. Muito forte. E ele disse o seguinte, quando você faz 3 dias de jejum, o jejum é de 24 horas, de 7 a 7. Esse negócio de ir até meio-dia é sacrifício de louvor, mas não é jejum. Sacrifício de louvor só. Quando você vira o dia, não acontece nada no mundo espiritual. De 3 dias em diante, pastor, de 3 dias em diante que o seu jejum tem um poder extraordinário. Mas eu queria falar sobre isso. Muito forte isso aí. Muito forte. Do 4º dia em diante, você não tem mais desejo de beber água. Do 4º dia em diante, você não tem mais com vontade de comer. Porque você dorme, é obrigatório dormir no jejum. E as pessoas pensam que estão na carne porque estão dormindo, balançando a cabeça. Que estão da sonolência. Esse sonolência é de Deus, ela vem de Deus. E veio um pesado sono sobre Adão. E veio um pesado sono sobre Daniel. E veio um pesado sono sobre mim. Eu dormi, Jeremias, Daniel. A melhor coisa que você faz quando você faz jejum é dormir. Por quê? Porque você simplesmente dá ocasião ao Espírito de Deus de te levar dali à sua presença. Através das visões. Muito através das revelações. Porque o estômago vazio, ele proporciona sonhos. E esses sonhos, às vezes, são carnais. Mas o seu estômago vazio é deixar o seu cérebro, segundo cérebro vazio, ele deixa à mercê do mundo espiritual. E se estiver à mercê de Deus, você será bem-aventurado. Então ele disse, sua mãe sempre visita aqui. Ela sempre bebe a água do reino de Deus. Muito forte. E nós levamos, igual levamos para Elias na caverna. Lembra daquele pão? Sim, o pão. Era o pão de Elias. Era o pão dele que nós levamos tiramos da mesa dele, levamos até a mão dele. Levamos até a aproximação dele para que ele comesse. Porque estava em jejum naquele dia. Olha só bem o que eu estou falando. Muito forte. Então, determinados dias depois do jejum, quando você avança mais para frente,
Aí você diz, mas como é que é possível que ele ficou sem beber 40 dias e sem comer? Porque os anjos o serviam. Olha aqui, os anjos serviam no sentido de que os anjos traziam os alimentos espirituais para ele naquela hora em que ele estava em jejum no mundo espiritual. Muito forte. Ele entra numa dimensão. E são poucas as pessoas que entram nessa dimensão. E por que elas não entram? Agora, eu já escutei vários pregadores, principalmente americanos, mais das décadas passadas, eles falando justamente sobre a importância do jejum. Hoje, comparando aí, está bem menos, né, reverendo? Olha aqui, pastor. Um contexto aí, né? É porque eles querem fazer um jejum de competência, de competição com Jesus. E o jejum é um prazer. Não. Olha, o verdadeiro jejum, ele coloca no livro de Isaías, no capítulo 58, ele põe 3 tipos de jejum. E nós só fazemos o pior, o errado. Sim. Em Isaías, capítulo 58. É importante que as pessoas conheçam isso aqui. Ele diz assim, 58. Deixa eu ver aqui, essa Bíblia é nova, sua Bíblia é novinha. Aí ele coloca assim. Ele diz assim, os 3 jejuns. Ele diz assim. Por que jejuamos? Se tu não vês, estão reclamando. Não. Por que afligimos a nossa alma, se tu não te importa? Tá fazendo errado. É um cabeção, tá fazendo errado. Aí ele diz assim, olha só. Eis aqui a minha resposta. Do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e requereis o fruto de todo o vosso trabalho. Então ele está dizendo o seguinte, no dia que você jejuar, você não pode cobrar o dinheiro do seu trabalho se você trabalhar. Porque também é jejum de salário. Então o jejum não é só de comida. Tá aqui. Se ele fizer o jejum em trabalho, esse dinheiro não pode receber. É uma abdicação. Ele está abstendo-se de todos os seus direitos. Muito forte. Então ele está dizendo o seguinte, que o jejum é bom que você não trabalhe, que você se afaste como Jesus, como Elias, como Jeremias, como todos que se afastaram, como Jesus se afastou. Então ele está mostrando aqui, é porque vocês estão fazendo jejum e estão cobrando o salário. Aí eu estou fazendo um jejum, fiz um jejum hoje, mas eu estou cobrando meu salário de hoje, eu quero que me pague. Quebrou seu jejum. Olha só, pastor. Jejum é exclusividade para Deus, né? E ele, nem o dinheiro daquele que ele recebe, ele não pode receber. Uhum. Ele tem que pegar aquele dinheiro e doar no altar. Muito forte. Aí continua ele mostrando aqui. Aí ele disse, número 1, eis que jejuais por disputa e contenda, e para ferir com o punho da impiedade. Também não serve. Não jejueis como agora, que quereis que a vossa voz seja ouvida no alto. Então aqui eu estou com o primeiro jejum, primeiro tipo de jejum que todo mundo faz. Qual é o jejum? Ah, pastor, eu estou jejuando para que Deus me dê aquela causa que eu tenho na justiça. E às vezes aquela causa é errada contra ele. Mas ele está fazendo uma feitiçaria, o jejum dele é uma feitiçaria, não é um jejum. Porque ele está dizendo que você está jejuando para copiar, para fazer mal para outra pessoa. Não pode. Então, ele está dizendo, então não tem jejum para casamento, não tem jejum para ter trabalho, não tem jejum para ter salário, não tem jejum para nada disso. Esse jejum é um jejum errado, porque é um jejum de contenda. É um jejum que você busca o seu privilégio. Tanto é que você não precisa receber o salário do dia que você está fazendo jejum. Está aqui na Bíblia, acabei de ler. Então ele disse, esse jejum não é um jejum que me agrada. Me agrada. Aí ele volta para o segundo agora. Ele diz assim, verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que um dia o homem aflige a sua alma? Como ele perguntou no verso 3, que ele aflige a sua alma e penda a sua cabeça como um junco e se estenda sobre um pano de saco e jogue cinza sobre si? Eu chamaria isso jejum? Que eu me agradaria, diz o Senhor, segundo o jejum. Eu fui pregar na igreja do pastor do bispo lá de São Paulo, um amigo meu, que eu amo esse camarada. Ele faz muita besteira, mas eu gosto dele. Sabe o que ele fez? Ele fez toda a igreja dele, de mais de 5 mil membros, se vestir de saco de sarrapilheira. Aquele saco de café antigo. Sim. Todo mundo fez sua roupa e foi pra igreja, andou de ônibus, andou de metrô. Eu já vi aquilo. Mas só que ele cometeu um grave erro. Diga qual foi? Qual foi? De me convidar para pregar.
No dia. Porque eu detonei o jejum dele, porque não é esse o jejum que ele está pedindo, ele está dizendo, mas está aqui escrito na Bíblia, mas você leu direito? Ele está dizendo, seria esse que eu me agrado? Rapaz, esse camarada ficou com tanta vergonha de mim, que todo mundo no outro dia vencia a roupa. Eu acabei com o jejum dele. Sim. Porque é um jejum falso. Jesus não está dizendo, jejum não, Jeová não está dizendo para ele fazer assim. Aí ele diz o verdadeiro, olha o verdadeiro. Fale, pastor. O verdadeiro diz assim, ele diz assim, verso 6, diz assim, não é esse, pois, o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, número 1. 2, que desprenda a atadura do jugo, 2, que liberte os oprimidos, 3, que despedace o jugo, 4. Esse é o jejum, porque ele é uma ofensa ao mundo espiritual, é uma ofensa ao mundo das trevas. Eu não jejuo para ter salário, eu jejuo para o demônio que está fechando a porta para que eu não tenha trabalho, para que eu não tenha serviço, para que eu não tenha comida, para que eu blasfeme contra o Deus provedor. É muito mais alto do que você possa imaginar. 4 objetivos do jejum, acabei de ler. Muito forte, mas forte. Não é só esse. Aí ele diz assim, para fechar o jejum, aí ele diz assim, e que abras a tua alma a um faminto e fartares a alma aflita. E aí ele diz assim, o que vai acontecer quando você faz isso? O que fecha o jejum é que a comida que você não come no jejum, você tem que entregar para uma alma aflita que está com fome. É isso que fecha o jejum. E a maioria, assim, 99% dos pastores de todas as igrejas do mundo erram sobre o jejum aqui. Porque no dia em que ele leva a igreja para fazer jejum, ele tem que juntar todos os irmãos ali e dizer, irmãos, somos 200 pessoas, nós devemos 200 marmitas. Nós devemos 200 marmitas do almoço, 200 marmitas no jantar. Nós devemos, inclusive, até a sobremesa. Muito forte. Para o pobre necessitado. Então, quem ganha pelo nosso jejum para quebrar essas 4 forças são os pobres necessitados. Nós podemos trazê-los à nossa mesa, para dar comida na nossa mesa se nós quisermos. Tremendo. E ponha ele na sua... e lave, dê banho nele. Está aqui no verso. Muito forte, muito forte. Minha gente, olha, não sai daí, vocês estão percebendo a profundidade aqui das revelações, ensino. Nosso podcast hoje está de nível extraordinário, maravilhoso. E esse livro aqui, reverendo, fala um pouquinho pra gente, por favor. Esse livro aqui é As 7 Igrejas da Ásia. Olha só, olha a beleza dele, pastor. Lindo, Você lindo. Tá vendo? Lindo, lindo. Olha só, as letras grandes, tá vendo? Para pessoa, qualquer pessoa. Ele é todo ilustrado. Tem aqui, ó. Todo tem figura, tá vendo? As figuras, todas as figuras, tá vendo? As figuras, todo ilustrado. As 7 igrejas da Ásia, são 3. As 7 igrejas da Ásia, as 7 trombetas e os 7 selos são 4. E as 7 taças de Apocalipse. Então, são os 7. Tem 13 sets no Apocalipse. Eu fiz os 4, que são os mais importantes. Esse livro está à sua disposição. Quem quer conhecer profundamente. Esse aí já tem dono também, né? Que eu amo essa escatologia, viu? Essas são as Bíblias, pastor. A Bíblia Bereana tem uma interrogação. Só aqui nos Estados Unidos que nós temos a Bereana. No Brasil já acabou. Não tem mais nenhuma no Brasil. Esgotou. Mas eu tenho aqui no Brasil ainda umas 100 Bíblias dessas aqui, a Bíblia Bereana. Agora uma irmã ligou para mim, que é da sua igreja, que estava me ligando no Brasil para dizer, eu estou aqui, essa Bíblia aqui. Quero ela. Essa aqui é a Bíblia. Qual é a novidade dela? É que toda a escatologia, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, toda a escatologia, tá vendo aqui? Em figuras, pastor. Tá vendo aqui? Muito bom. Olha aqui, pastor. Maravilhoso. Olha aqui. Você pega, tira cópia e dá para a igreja. O dia que você vai falar sobre as 7 igrejas, a primeira igreja você tira cópia, porque cada igreja tem uma acusação, tem uma bênção, tem um propósito, tem um pecado, tem um trono, tem um objetivo Satanás sobre ela, tem uma solução, tem uma bem-aventurança. Aí eu ponho tudo isso numa figura. Tá vendo aqui, ó? Não, tudo que você faz é com excelência, muito bem aqui, feito, ó, pastor, maravilhoso. Aqui, ó. Material isso aqui todas as figuras de Gênesis, pastor, bem da didático. doutrina da teologia sistemática. Olha só. Muito forte. Tá vendo? A arca, a divisão da terra, o trono de Deus, olha só como ele estava no altar de Abraão, a situação, toda a visão, o tabernáculo, o início do tabernáculo, que começa com Abel e Caim, tudo. Aí vai o livro de Salmo, lá no meio, entre Malaquias e Mateus, está todo o livro de Salmo em figura.
Então você lê em figura essa Bíblia Bereana. E ela tem toda a doutrina do presbitério. Toda a doutrina do presbitério. E eu não tenho medo de dizer, não tenho medo de falar, porque muitos estão escondendo de você. Quando chega a presbutas, que é presbíteras, que só o dicionário americano tem. Você tem o Webster? Tem, eu acho que eu tenho. Então, daqui a pouco, depois que terminar, eu queria mostrar para você que é o único dicionário que coloca presbíteras no feminino. Presbítero no feminino. Porque ele está fazendo uma tradução correta de presbutas e presbíteros. Então, eu coloquei aqui o Ministério da Mulher, nesta Bíblia. E as 5 acusações que eles fazem contra o Ministério da Mulher. Aqueles textos que falam que a mulher não pode falar na igreja, que fica em silêncio. Coríntios. Eu coloco aqui. Esse livro explicado. É esta Bíblia. Muito forte. E aqui a Bíblia Cronos, que é a sua, essa Bíblia aqui, que você adquiriu. Essa já é minha. Lá na Igreja Assembleia de Deus, pastor Lopes, ali na Assembleia de Deus, aqui em Newark. Essa Bíblia é diferente da primeira versão, porque eu acrescentei coisas novas. E no final eu coloquei os textos para você achar. Porque às vezes o pastor vai pregar e você, meu Deus, onde é que ele está pregando? Porque está em cronologia, então não está de acordo com a Bíblia que eu tenho. Então eu coloquei aqui os textos para a pessoa ver. Romanos, onde que o pastor está? Lá tudo na aí. página. Maravilhosa essa Bíblia. Estou encantado Toda a com Bíblia cronológica, o Novo Testamento, quem é pregador, não precisa você buscar lá em Lucas, em Marcos, porque eu coloquei tudo que está debaixo daquele contexto. Por exemplo, a história da mulher Sírio-Fenícia. Tanto de Mateus como de Marcos, coloquei junto no mesmo texto. Então você pode pregar e está toda... Muito bom. Tem um lugar para você anotar aqui do lado. Oh, isso aqui é uma maravilhoso. Esta é a Bíblia Revelada Ômega. E essa é a Bíblia Revelada Alfa. Alfa e Ômega aqui ao seu dispor. Essas duas Bíblias é o Antigo e o Novo Testamento explicados versículos por versículo. Mas é explicado mesmo, não é aquele negócio de rodapé não, irmão. Aquele negócio de letra A, vai lá para baixo, busca ali, dá uma preguiça tremenda. Não, olha só a diferença aqui, pastor. Conteúdo, tem conteúdo. Um versículo explicado numa página inteira. Maravilhoso. Um versículo explicado numa página inteira. Tudo isso está à sua disposição. Aonde, Ribeiro? Pode comprar onde? Meu Jesus, aqui nos Estados Unidos, familyosana.com, Osana com 2 N's. A irmã disse, eu não entrei na página lá, porque você pôs Osana, ela pôs Osana com um N. É com H e 2 N's, como se escreve em inglês. Family, você já sabe escrever, não é possível que você não escreve em inglês. Family só, se você, pelo amor de Deus, tem que pedir graça para Deus. familyosana.com. É material aí de ótima qualidade. Pastor Alderi, nós vamos precisar de fazer um outro podcast contigo, viu? Vou trazer uns temas polêmicos aqui, dentre os temas sobre o Ministério das Mulheres. Estou escutando muito besterol aí de gente falando que mulher não tem ministério. Pastor, você faz as perguntas. Você lê o versículo? Sim. E eu respondo. Na Bíblia. Pastor, demora vamos fazer. Uma hora e meia por aí. Você faz o versículo, pastor, por que ele diz assim? Aí você faz a pergunta, eu respondo. Tá bom, eu quero também falar contigo no próximo podcast aqui sobre as polêmicas, né, do pré, meso, pós-tribulação. Pode mandar. Se Jesus vai voltar mesmo. Você me põe um quadrinho aqui para eu desenhando? Mas você esqueceu de mostrar ali o mapa teológico. Posso pegar? Por favor, pastor. Esse mapa teológico é maravilhoso. Olha, quem não tem esse mapa tem que adquirir o mais rápido possível. Isso aqui foi o que o Bolsonaro levantou. Você viu? Foi, rapaz. Ele levantou que assim? Lindo, foi. O dia que ele levantou, acabou todos os nossos que nós tínhamos no Brasil. Que benção. Esse mapa está à sua disposição. Ele é 8 metros. Olha só. Eu nunca vi nada igual. É o maior mapa teológico do mundo. Não tem nenhum. Eu nunca vi nada igual, reverendo. Ele vai ser colocado lá na arca. Sabe aquela arca que tem ali perto do Tennessee? Aquela réplica da... Kentucky? Sim. Tem um mapa lá e tem um mapa vazio, tem um lugar vazio que vai ser colocado o meu mapa. Uau, esse mapa vai ser colocado lá, naquela arca. Lindo assim, demais. Viu? Nunca vi nada igual. São 8 metros, toda a teologia, toda a escatologia, toda a visão. Você, por favor, entra aí. Você está no Brasil, é meujesus.org. Meujesus.org. Se está aqui nos Estados Unidos, familyosana.com. Meu Deus do céu. Quero agradecer muito esse lindo. momento aqui, tá, pastor? Eu estou sendo aqui, gente. Eu tô recebendo aqui instruções, estou sendo ministrado por um grande mestre que eu admiro, eu respeito. Já conheço a longa data. Pastor Alderi, fala um pouquinho para os nossos amigos. Você me conheceu quando era solteiro, pastor Alderi. Aqui... Feinho que dói. Não, sempre você teve uma boa aparência, graças a Deus. E
sempre foi um homem honesto. Sua mãe ama sua mãe. Guerreira, guerreira. Te ensinou mesmo de verdade, viu, meu amigo? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero que você continue servindo ao Senhor, porque você foi a herança do pastor Uriel. Você manteve a sua fidelidade. Amém. Você manteve, como ele mesmo falou para mim, o Fernando é minha paz, eu não tenho problema nenhum com ele. E eu sempre oro por ele, pela minha filha, ele casou com a filha dele, a Derleise. Então, o carinho que eu tenho para o pastor Fernando é eterno. Nós vamos trabalhar junto na eternidade. Eu queria falar sobre um dia, sobre as estrelas, as galáxias, porque os planetas estão vazios. Por favor, esse tema me encanta. Vamos entrar nesse assunto. Acabando o podcast, vamos conversar um pouco sobre isso aí, viu? O que, meu amigão? Não dá vontade de acabar, gente. Olha, Deus que abençoe conteúdo vocês, extraordinário. Vamos agora o ping-pong, pastor Alderi? Vamos lá. Perguntas rápidas, respostas inteligentes. Número 1, você tem algum hábito antes de subir no púlpito? Algo assim que você faz sempre? Antes de pregar, um hábito assim, eu faço isso sempre. Sim, concentrar-me. Eu prego a mensagem na minha mente por uma hora e meia às vezes. É infalível que isso aconteça. Quando eu chego na igreja, eu só pego o texto, eu tenho 2 ou 3 mensagens na minha mente. Eu mais ou menos imagino qual é o ambiente daquela igreja. Se eu conheço anteriormente, eu já sei qual é a mensagem que eu vou levar. Quando eu não conheço, eu já tenho as mensagens que eu preparo independentemente de destino. Sim. Mas eu me concentro durante uma hora e meia no carro. Olha a dica aí, ó. Dirigindo. A minha esposa não se mete a discutir assuntos temporários, assuntos que não tem nada a ver. Ela já aprendeu isso, ela fica em silêncio absoluto. Meu filho, quem estiver no carro sabe que, embora eu esteja dirigindo, às vezes eu estou chorando, às vezes eu estou falando em línguas, eles sabem que eu estou pregando a mensagem primeiro para mim. Muito forte isso aí, tremendo. Dos seus livros, pastor Alderi, qual que você mais gosta, o seu pessoal, gosto pessoal, de todos que você já escreveu? É Portal da Teologia. Portal da Teologia. Que eu explico sobre essa diferença entre a representação de Adão biológica e psicológica. Isso foi que mexeu minha alma, e eu sei que eu estou deixando um legado para a minha geração. Muito forte. O que você gosta de fazer quando não estás pregando? O que você mais gosta de fazer? Eu estou fazendo algum tipo de comentário ou fazendo alguma coisa relacionada às Bíblias que eu tenho. Ou traduzindo, ou lendo os originais e fazendo comparação com o meu texto já pronto, ou fazendo alguma coisa que vai trazer um legado para as pessoas, porque eu estou com 60 anos. Então eu penso assim, eu tenho 10 anos de vida útil, por exemplo, né? Espero que Deus me dê mais. Mas esse período é como se você estivesse vivendo os últimos dias da sua vida. Forte. Lugar favorito? Meu lugar favorito é assim, na terra, Jerusalém. Jerusalém. Não existe nada igual. É diferente. É diferente. Não é verdade. Não dá, é diferente. Jerusalém. Eu gosto também demais. Depois de Jerusalém, Turquia. Então nós estamos aqui, ó. Aleluia. O pastor Alderi tá ligado, ele tem bom gosto. Eita. Comida favorita, reverendo? Minha comida favorita é um bife acebolado feito à manteiga com cebola e tomate. Bastante tomate. Arroz e o feijãozinho à portuguesa. Com tudo que o português coloca no feijão, aquele feijão da vovó. Olha aí, ó. Cidade que você mais gostou, já falou Jerusalém, tirando Jerusalém, que você mais apreciou de ter conhecido? A cidade que eu mais amei, de todas as que eu já vivi, é a cidade de Guadalajara. No México? México. Para mim, é uma cidade mais romântica. Eu não conheço Guadalajara. Você vai dar um montão de abraço, de beijo na sua esposa, porque Guadalajara é a cidade favorita. Que legal. Dos que amam a sua família. Você tem uma ligação muito forte com o México, né, reverendo? Muito. Eu vivi lá 12 anos como missionário. Fala fluente espanhol, escreve espanhol. Prego melhor em espanhol do que em português. Verdade. Sim, os hispanos entendem perfeitamente quando eu estou pregando. Impressionante. E ficam admirados também. Sim.
Usava um bigode, eles me confundiam até com o mexicano. Minha gente, o pastor Alderi, ele está sendo muito modesto, mas ele é muito conhecido no meio dos irmãos de habla hispana. No México, então, todo lado. Você já pregou o México quase todo, né, pastor Alderi? Todos os estados do México eu estive, todos eles. E fui responsável pela misericórdia de Deus, pelo crescimento de várias igrejas atuais, como, por exemplo, a Amistad Cristiana, especialmente a de Tijuana, em que, quando vivia o nosso querido pastor, era Firmin Garcia. Esse homem tem umas histórias lindas com ele, depois eu vou contar para você. Legal. Um povo mexicano, um povo muito colhedor, né? Eles amam muito brasileiro, né, pastor Alderi? 12 anos que eu vivi feliz, 100%. Eu de vez em quando vou no México com a família, passear, mas eles amam os brasileiros, né? São muito receptivos. Interessante, legal. Pastor Alderi, outra pergunta. Livro favorito da Bíblia? Meu livro favorito da Bíblia é Romanos. Romanos? Romanos, do Novo Testamento. E do Antigo Testamento, Ezequiel. Olha aí, ó. Ezequiel. Livros, né, são não tão fáceis assim, né? Rapaz, eu navego aí naqueles livros. É muito forte. Pastor Alderi, o senhor é pré, meso ou pós? Ou esse termo que eu usei aqui não está correto? Para mim, quem diz que é alguma dessas coisas é ignorante. Sim. Porque todos os eventos vão acontecer pré, pós e também pré-mileniar. Eu tenho uma visão que explica as três vertentes. Por exemplo, haverá salvação, a igreja será arrebatada, mas haverá o arrebatamento de Israel, que ninguém sabe. Quase ninguém fala. O arrebatamento de Israel é para lá, para o deserto, região sul de Judá, que você já foi lá várias vezes. Sim. Para lá será arrebatada a nação de Israel, arrebatada do mesmo jeito que ele saiu do Egito. Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito em cima das duas mãos poderosas de Deus. Debaixo da areia eles não perceberam. Foram precisos 600 ginetes para acompanhar Israel, que corriam em alta velocidade. A mão de Deus estava por baixo da areia, levando Israel até ali, o Golfo de Acaba. Muito forte. Porque Israel não passou na primeira ponta, ele passou na segunda. Porque o Sinai não está no Egito, o Sinai está na Arábia. Eu falo muito isso pro pessoal que vai muito no Egito. Eles ficam decepcionados. Eles ficam muito chateados comigo. Falam, gente, eu não creio que o Monte Sinai seja no Egito, e sim na Arábia. É na Arábia. Agora, tem uma coisa muito importante em Gálatas sobre isso, que diz que no dia em que for restaurado o Sinai do Egito, também será restaurado Jerusalém. É como Deus vai resolver o problema árabe. Você queria saber disso por 2 minutos? Forte. Agora, pastor, eles falam também que existem 2 montes. Monte Horebe é uma coisa, Monte Sinai é outra. Não, um é a cordilheira e o outro é o local. É só isso. Só isso. Agora, quando Deus restaurar o Sinai, Deus restaura Jerusalém. Só que o Sinai é mais importante que Jerusalém. Então Deus vai suavizar o coração dos árabes quando restaurar o Sinai. Aí eles não vão ter mais problema. Porque o verdadeiro lugar de Israel, exatamente o verdadeiro lugar de Israel, tudo começou no Sinai. E Deus vai dividir com os árabes. Então os árabes terão paz. Isso está escrito em Isaías, só que ninguém lê, ninguém percebe. Estive agora em Israel, né, semana retrasada, e conversando com uns amigos nossos lá em Jericó, né, que são muçulmanos, mas são educadíssimos, nos tratam tão bem. Eles têm um respeito muito grande por Jesus, né, como um profeta. Eles também respeitam profecias. Eles também estão aguardando o anticristo. Eles creem na restauração. Impressionante isso, a similaridade que eles têm com a Bíblia, inclusive, né? Porque o que os testemunhos de Jeová pregam é o milênio. Sim. Só que eles estão querendo colocar hoje. Hoje, antes da hora. É igual os árabes. Eles têm uma doutrina igual do testemunho de Jeová. Uhum. Só que não por Cristo. Não por Cristo, verdade. Por Maomé, você entendeu? É isso aí. É isso aí. Vamos lá, gente. O que te deixa assim mais motivado, pastor Alderi, hoje, na atualidade? O que mais te motiva? O que mais me motiva é a responsabilidade que eu tenho e o pouco tempo que eu tenho de pregar a palavra. Eu tenho duas motivações especiais. Uma é, pelo menos, mesmo que os meus filhos só gozem 2, 3 dias por causa do arrebatamento, mas eu queria ter a honra
de cumprir o texto que está escrito, que os pais entesouram para os filhos. Do ponto de vista físico, deixar uma herança para os meus filhos. E eu estou a ponto de cumprir esse sonho. Glória a Deus. Mas do ponto de vista espiritual, o que mais me motiva é ser um doutrinador dos 40 dias que vão antecipar o arrebatamento da igreja. Haverá 40 dias antes do arrebatamento. E a igreja será transformada. E os que vão se levantar dentre os mortos vão se juntar a nós. E nós vamos passar 40 dias fazendo uma obra extraordinária de evangelismo e avivamento na terra. Porque não pode haver menos gente no céu do que no futuro inferno. O meu sogro sempre falava isso, o pastor Napoleão, inclusive, sempre enfatiza isso em suas mensagens. Há uma conexão muito forte aí, reverendo. Isso aí. É o que mais me motiva. Bilhões de almas para serem conquistadas para Jesus. Agora, você pensa que os pregadores que pregam sobre escatologia, eles dão muito ibope para Satanás. Verdade. Eles dão muito ibope para o anticristo. Anticristo, mas verdade. Você quer que eu te diga uma coisa? Diga. É que o anticristo não vai ter coro na terra, porque o avivamento vai levar mais de 60% da população mundial. Muito forte, muito forte. É por causa do avivamento. Aí também, segundo a Bíblia, né, o período que o anticristo vai governar aqui é muito curto, né? Pelo que Deus já fez. Muito curto. Reverendo, outra pergunta. Você é de direita ou de esquerda no tocante à política, hoje no Brasil? A Bíblia, ela tanto exalta a direita como exalta a esquerda. O problema é que se a direita ela se radicalizar, ela fica igual à esquerda. Sim. E se a esquerda se radicalizar, ela se torna comunista. Mas é importante que haja a esquerda e que haja a direita. Então, a Bíblia, senta-te à minha direita, mas quem está na esquerda? Se Jesus está na direita, quem está na esquerda? O Pai. Então, esse negócio de direita e esquerda é uma besteira, porque Deus fez a direita e a esquerda. A Bíblia fala que os benjamitas, todos eram da esquerda, eles não erravam um fio de cabelo. Eles foram muito importantes na vida de Davi. Inclusive, chegou um tempo em que uns homens acabaram na história. Foi preciso haver um avivamento em Juízes para que os homens tivessem mulheres, porque eles se tornaram todos, a sua maioria, homossexuais. Você sabia disso? Já o Juízes, entendeu? Juízes. Então, a minha resposta para você, meu amigo, que a esquerda não radicalizada é importante na direita. E a direita não radicalizada é necessário que se permaneça, porque ela é justa. Entendi. Para terminar aqui, reverendo, saindo um pouquinho da Bíblia, qual o seu filme favorito? Você é uma pessoa inteligente, você assim também gosta de ver filmes, séries? Do ponto de vista cristão, o que eu mais gosto é o Ben-Hur. Eu também gosto. Tá? E do ponto de vista não cristão é o Erguro. Todos nós deveríamos assistir. Eu quero ver esse filme. Ressurreição de Erguro. Inclusive, eu quero ir à Turquia para ir lá na sepultura do Erguro, porque esse homem, ele merece o meu respeito, porque, embora ele seja islã, a sua doutrina, mas ele viveu como se fosse um cristão. O que faltou para ele foi o conhecimento de Cristo. Conhecimento. Como muitos hoje no mundo muçulmano, né? Falta o conhecimento de Cristo. Pessoas maravilhosas. Se nós tivéssemos a perseverança que o Islã tem, como cristão, que já tivemos na história, veja bem o que eu estou dizendo, Sim. já tivemos. Se nós hoje tivéssemos a perseverança que os islãs da direita sim. têm, veja bem, nós seremos melhores cristãos. Tremendo. Reverendo, e conselhos finais para quem deseja, quem aspira o ministério, visto que você é um mestre, um conhecedor, um homem profundo das Escrituras. Em primeiro lugar, deve passar o tempo da disciplina junto ao seu pastor, sendo ele douto ou indouto, tendo ele conhecimento da palavra ou não. Uma coisa ele tem, é temor a Deus. Se ele tiver temor a Deus, submeta-se a ele para que você passe o tempo da disciplina de Hebreus capítulo 12. Porque se você não passar o tempo da disciplina, você não vai passar o tempo da correção. Se você não passar o tempo da correção, você será um falso ministro. Esse é o primeiro conselho que eu dou, que ele passe o tempo que tu e eu, pastor Fernando,
tivemos debaixo das autoridades que nós tivemos. Meus Verdade. pastores foram Firmino da Anunciação Gouveia, o pastor Uriel de Jesus, depois o pastor José Wellington e depois o pastor Joel Freire. Esses foram os meus 4 pastores e seguirão sendo no meu coração. E o que eu aprendi desses 4 homens é o suficiente para que eu viva uma vida ética, uma vida que eu possa ser recebido numa igreja presbiteriana, numa igreja batista. Eu prego em todas as igrejas. E o pastor José Wellington disse um dia para mim: Alderi, não te admiro pelo teu conhecimento bíblico, respeito o seu conhecimento. Eu não te admiro por absolutamente nada, a não ser por uma coisa. Eu perguntei: qual é, pastor, o motivo? Você é amigo de todos. Aquilo, eu chorei na hora que ele disse isso, e eu sempre digo isso. E a minha esposa disse assim para mim, ela disse: eu te admiro por uma coisa, não é pelo... Disse a mesma coisa que o pastor José Wellington disse: não é pelo teu conhecimento, nem pelo que você fez. Eu te admiro porque você é um homem de fé. Amém. Pastor, eu detesto agenda. Eu detesto agenda. Porque a agenda me prende aquilo que o Espírito não quer que eu esteja. Eu faço algumas agendas com alguns amigos. Não faltam minhas agendas, nunca faltei. Sim. Mas eu gosto da agenda do Espírito Santo, igual essa que eu estou aqui contigo. Glória a Deus. Eu gosto da agenda do Espírito Santo, igual a que eu tive agora semana passada com o pastor Uriel. Eu gosto da agenda do Espírito Santo, igual a que eu tive agora lá com o pastor Will, pastor Joel Freire, lá em Los Angeles. As agendas do Espírito, elas são tremendas. Conexões, né? São coisas que... Imagina, eu posso escolher onde eu quiser pregar, pastor. Sem dúvida, sem dúvidas. Mas eu aguardo a minha esposa dizer: o que você vai fazer? Eu digo: Deus está me levando agora para Newark. Deus vai fazer um milagre lá em Newark. Deus vai fazer uma tremenda obra domingo lá em Newark. Eu falei para ela isso. Ela disse: vai, em nome de Jesus, vai. Amém. Eu estou orando por você. Que bênção, que bênção. Minha gente, olha, estamos chegando ao final desse podcast com o reverendo Alderi Nelson Rocha, escritor de livros, publicou 6 Bíblias, não é? 7. 7 Bíblias, diretor do Seminário Osanas, um homem assim de referência para muitos pregadores. Como eu disse, já viajei o Brasil em muitas partes, todos conhecem o pastor Alderi, inclusive na nossa igreja aqui, tem muita gente que está ansioso para lhe escutar ministrando, para ministrar amanhã. Para mim foi uma honra, falo isso em nome da nossa equipe, o podcast é teu, vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Porque você tem muito conhecimento aí para compartilhar para o nosso público. Aqui, tomando um pouquinho das palavras do pastor Fernando, também está de parabéns, 25 anos de ministério, pastor. 25 anos. Meus parabéns pelo seu trabalho, eu lhe admiro a sua perseverança, admirei as palavras que você falou na mesa e me emocionei quando você disse: pastor, diminui as agendas para cuidar do povo que Deus me deu. Foi. Muita coisa mudou na minha casa. E eu sou testemunha disso. Verdade, verdade. Quando eu vejo os cultos, você, sua esposa, dirigindo louvor e você pregando, a igreja lotada aqui em Newark. Você que está no Brasil, pretende vir para cá, para os Estados Unidos, vem aqui para a Igreja do Avivamento em Newark, você vai ser impactado, porque este é um homem da palavra e eu quero publicamente dizer meus parabéns por 25 anos. Mais 25 anos aí para frente, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Forte abraço, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, vamos lá, @podcast Inside Out, tá certo? No YouTube, @Inside Out Podcast. Você, em breve, vai obter também mais informações em outras redes sociais. Um forte abraço. Um momentinho só, pastor, Sim, que eu esqueci. Querido, por favor. Quem quiser fazer, que mora em Boston, que mora aqui em New Hampshire, que mora em Nova York, que mora em Newark, você quer fazer seu seminário, a porta está aberta. Osana Bible School, tudo em inglês, osanabibleschool.org. Entre e fale direto comigo. O meu telefone é 908. Eu creio que o Hugo vai falar, vai colocar escrito aí, 908-906-2041. 908-906-2041. E o meu e-mail é dralderi@gmail.com. Que Deus te abençoe. Continue, pastor. Um forte abraço a todos vocês. Nos sigam nas redes sociais, tá bom? No Instagram e também no YouTube. Forte abraço. Deus abençoe.